esvaziar a garrafa. Hã? É só um bocadinho de cada Mais vez. um brinde, ó. Não. Um bocadinho de nada. É só um bocadinho de Ele cada vez. aproveita-se sempre, sabes? Está racionado, isto aqui está É. racionado. Não, tem de estar tudo sob controle, que este pessoal abusa. É vinho, Ou vende. Carol e Le Volcan, dos vulcães. Para Dos o vulcões. aperitivo, é um vinho de Franciu. Franciu. Brasil, com chouriçu Com chorizo E queijo. e queijo. e queijo. E vinho Franciu com queijo e chorizo. E azeitonas de algarve. A azeitona é muito boa. Algarvia, algarvia. A azeitona foi o algarvia. Mário que trouxe aqui com temperadinhas com orégãos. Ui. Ai, ai, esta vida difícil, muito difícil esta vida. Pessoal, Em Orcina. pessoal, estamos à espera do tour, Oficina. da nova saída do tour, aqui dos vulcões. Dos Amanhã. vulcões. Amanhã é a Amanhã. nova etapa do tour. Hoje, saudações de Orcina. Da oficina. Continuamos aqui em Orrecinos, fizemos uma pausa na volta à França, embora estejamos aqui rodeados da equipe técnica que apoia o tour, especialmente a parte de imprensa, está mesmo aqui ao nosso lado do parque de autocaravanas, mas agora estivemos aqui num almoço em confraternização com o nosso amigo Mário, que teve a amabilidade de nos vir visitar, e vamos fazer um percurso de bicicleta até um comboio de cremalheira que fica aqui perto e que penso que nos levará até ao Puy de Dôme, lá acima. Vamos explorar isso. O staff de imprensa do tour estava instalado junto à saída do parque de autocaravanas. Pouco depois já estacionávamos as bicicletas. Por ali iria haver um grande espetáculo musical. Pelo menos estavam a fazer os testes de som. Dirigimos às bilheteiras do trem para comprar os bilhetes. Quanto que chama? 25 euros. É para ir e vir, não é? É. Sim, sim, Bem, vamos subir a Puy de Dôme e vamos apanhar o comboinho, trem. o trem panorâmico. Cada bilhete custou 17 euros E e a hora? 90. E a hora vai ser às 15h40. Às 15h40. Isto é ida e volta. 17,5 € cada bilhete. Enfim, preço da Europa. Mas por ali, tudo fazia referência ao Tour de France. 5 km. Vamos nós subir o Puy de Dôme. Vamos embora, né? Desta vez sem esforço. Sem esforço, sem esforço. Agora é mais fácil. Vamos de trem de cremalheira, senão de outra forma não se vê. Olho tectonique chaîné. Não deixaram passar. Reparem no sistema de cremalheira de rodas dentadas instalado no meio dos carris que permite aos comboios vencer estes desníveis. Curiosamente, tínhamos feito esta viagem acompanhados por pessoal que transportavam parapentes. Aqui estava a explicação. Eles lá iam todos entusiasmados para praticar este desporto que certamente lhes dará muita adrenalina. Nós só de olhar já ficávamos cheios de vontade de experimentar. A Cristina esteve quase lá. Voar sobre estas paisagens livres como os pássaros certamente será uma experiência fantástica. E fantástica era também esta paisagem, toda ela com origem no vulcanismo. Desconhecíamos que em França houvesse paisagens como estas, que só tínhamos encontrado quando visitámos os Açores. Enquanto ascendíamos ao pico do Puy de Dôme, íamos refletindo sobre toda a agitação geológica que por aqui terá havido. O que é que estás a ver aí? É o tipo de evolução da lava para vir à superfície e gerar o cone vulcânico. Uma vez tem aqui uma progressão contínua e vai despejando, vai criando subida. Outros é tipo strombólica, é de explosão, provoca a explosão na cratera vulcânica Tipo Strombólia. e faz um cone mais baixo, mas provoca Uma cratera maior. Vamos olhar de novo para as montanhas para melhor entender todo este processo. A natureza é de facto grandiosa, é pena que por vezes nós humanos não a saibamos respeitar como ela merece. Neste mirador temos à nossa frente a cidade de Clermont-Ferrand, que está aqui, e este mapa vai-nos dando algumas elucidações como é que se formou a orografia de todo este terreno. As chaminés vulcânicas criaram as várias elevações, hoje com o passar dos milhões de anos vão erudindo a terra e vão aplanando.
mas tudo isto foram chaminés vulcânicas, cones vulcânicos, enfim, pela ação do homem, pela natureza, se foram transformando. Mas as surpresas não ficavam por aqui. Um templo romano a 1400 metros de altitude e com um núcleo interpretativo que nos transportava para a época romana. Um templo a Mercúrio, o deus da venda, do lucro e do comércio. Esta visita à Puy de Dôme não deixava de nos surpreender. Mas a tarde chegava ao seu fim e estava na altura de regressarmos à autocaravana. Um último olhar a esta magnífica paisagem e cá por baixo havia muita animação. Fomos perceber melhor como funcionava o sistema de cremalheira, o Mário testou a sua habilidade a conduzir o comboio e lá fora o espetáculo estava prestes a começar. Vamos iniciar mais um dia na nossa odisseia pelo Tour de France 2023. A equipa é constituída por mim, o António, a Cristina e o nosso grande amigo Mário Prista, um autocaravanista conceituado, um homem de grandes viagens, que teve a amabilidade de nos visitar e fazer companhia nestas digressões por estas montanhas francesas para ver o Tour 2023, esta volta à França, que é sempre um espetáculo. E agora, aqui no centro de imprensa, vou entrevistar a Dona Cristina para saber o que é que ela está a pensar das duas etapas que já viu até agora. Hoje vai ser a terceira etapa que vamos ver. Então, Cristina, aqui em pleno centro de imprensa, de viagens e companhias, o que é que estás a achar das nossas excursões por estas montanhas a ver o Tour? Muito cansativas para nós. Ter que subir acompanhar os corredores, não é? Como se fosse verdade. A gente usa. O que temos é o nosso amigo Prista, que vai à frente com a sua bicicleta, puxar pnose e que ajuda a subir estas montanhas. A sorte é serem elétricas. Isso também é verdade. Não se diz, não convém dizer. Se fosse um motorzinho elétrico, estávamos bem arranjados, estávamos. E no hotel mesmo ao nosso lado estava sediada uma das equipes do Tour. Lidl, a preparar-se para a etapa de hoje. Toda a equipa, aqui o staff técnico. Está aqui a Cristina, que já está a tirar a fotografia a este grupo de ciclistas que veio aqui assim fazer uma visita à equipa da Lidl Trek. E a Cristina, como operadora de imagem, não perde uma oportunidade de filmar aqui este grupo simpático pessoal. Campeões, campeões, vocês conseguem, força! Está quase! Só falta 1 quilómetro para a montanha, pá! É, bem assim mesmo, pá, conseguiram, pá! Heróis, pá! O prémio de montanha no colo, lembras como é que se chama, Mário? Não sei, Já ninguém se lembra como é que se chamava o colo, acho que a subida apagou a memória. Colo lá Moreno. Colo Lá Moreno, pá, a Cristina é que nos chafou, pá. A Cristina é que se lembrou da coisa, Colo de lá Moreno. É que eu li, eles não leram. Está ali escrito. Bem, está aí uma coleção. Os bidons, olha O Tour não é só a maior prova ciclística do mundo, é também uma forma de vida, uma paixão. Reparem neste companheiro que desde sempre segue a volta à França. Para mim é Tour de France? tout premier. 1903. Tout premier Tour de France, 1903. À l'auto. Je n'ai pas été justement. Mais après là, il y a eu les autres. Ah, 1903, voilà le premier, qui était avec les classements général. Maurice Garin, qui est premier. 1903, 1904. J'ai tous les tours. Tous les tours. De facto, a paixão pelo Tour não conhece limites. Ele colecionava tudo aquilo que podia sobre as provas. Uma enciclopédia e, ao mesmo tempo, um museu sobre esta grande prova de ciclismo mundial. Voilà, à Charange. Et là, quand il est arrivé... Très joli, très joli. Ça, c'est presque le museu du Tour. Estamos aqui ao pé do carro do Sr. Crémont, que é alguém... Crémont. Raymond. Oui. Que fez uma coleção, que tem aqui como eu estive a mostrar, imagens dos jornais de 1903, 1918, entre a primeira, está a passar um carro aqui depois, entre a primeira e a segunda guerra, e ele tem feito toda uma coleção, não só dos acessórios que vai obtendo na estrada, como testemunhos dos jornais e de revistas que vai colecionando. Alguém que segue os tours todos de França. Merci, hein? Merci, tiens. Tour. Belle fille, chez nous. Là. On s'est passé par les deux tiers pour suivre les casquettes. Merci. Il est où Ruben? C'est bon, il est reparti normalement? Tinha começado a oferta dos brindes e ninguém conseguia resistir. Depois vinha a caravana publicitária. Difficulté de la journée, passez une belle journée sur la route du Tour. Merci beaucoup.
novo a loucura da entrega dos brindes e até havia quem estivesse com a marubeira gigante. Depois vem uma outra loucura, agora a da passagem dos ciclistas. Depois regressaríamos à autocaravana para o merecido descanso e até a Leida, a amiguinha de 4 patas do Mário Perista, teria direito a uma recordação do tour. O mundo do autocaravanismo é um mundo de maravilha. Maravilha, milagres, porque ainda há pouco estávamos no Tour de França e agora estamos em Rocamadour. É isto que o autocaravanismo pode ter de bom. É um santuário mais visitado de França. Aliás, acho que é a terceira localidade mais visitada de França. Certamente que é. E nós também o vamos visitar, mas isso ficará para um próximo vídeo, porque por agora não se esqueçam. Subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.